Olá, meu nome é João Pedro Soares de Oliveira, sou aluno da 1001 e eu vou falar sobre o conceito de informação. A informação é um conjunto organizado de dados, que constitui uma mensagem sobre um determinado fenômeno ou evento. A informação permite resolver problemas e tomar decisões, tendo em conta que o seu uso racional é a base do conhecimento. Como tal, outra perspectiva indica-nos que a informação é um fenômeno que confere significado ou sentido às coisas, já que através de códigos e de conjuntos de dados forma os modelos do pensamento humano. Como já citado anteriormente, a informação é útil em todos os contextos, sendo ela a única capaz de nos tirar da ignorância. Quando falamos em população, a informação é uma parte essencial, já que apenas com ela a sociedade tomará conhecimento dos diversos assuntos e fatos do cotidiano, e assim poderá tomar decisões acertadas sobre qualquer tema. Entretanto, é necessário que essa informação seja verdadeira. Essa foi minha fala, obrigado por me acompanhar até aqui e até mais. Meu nome é João Guilherme, sou aluno da 1001 e faço parte do eixo 1. O nosso tema é informação e seu uso, e eu vou falar para que serve a informação. O acesso à informação ajuda a clarear as ideias e a tomar decisões para resolver problemas e dirimir conflitos, tendo como base justamente o conhecimento desse conjunto de dados e o uso racional de todo esse conhecimento. Sendo assim, quanto mais correta a informação, melhor será a comunicação entre os indivíduos. E por falar em comunicação, a informação tem um papel importantíssimo nesse processo, pois é com ela que o conhecimento se torna público, a partir dos meios de comunicação que propagam a informação em forma de notícia, entretenimento e da publicidade, que apresenta propaganda sobre produtos destacando aspectos informacionais específicos daquilo que está sendo vendido. Quanto maior nosso conhecimento, melhor uso fazemos das informações. Sempre que entramos em contato com uma nova informação, para interpretá-la, buscamos mentalmente aquilo que podemos relacionar a respeito. Assim, construímos uma compreensão nova e mais profunda da informação recebida. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou do grupo do Eixo 1 e vou falar a quem serve a informação. A informação serve para a sociedade como um todo. Além de ser baseada em conhecimento, é fundamental para o ser humano ter um pensamento crítico e racional. Ao mesmo tempo que a informação é um aliado indispensável, a falta dela é algo extremamente perigoso. A fake news é uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal, uma imprensa, televisão, rádios ou ainda online nas mídias sociais. E durante essa quarentena, o maior alvo das fake news é a saúde. Um exemplo disso é o texto com o título "Sucesso de Cuba na Covid-19 é a cloroquina". Apesar da Organização Mundial da Saúde apontar a América Latina como novo centro da pandemia no mundo, Cuba adotou um método rígido para controlar a doença. Uma outra notícia, só que verdadeira, diz que as notícias falsas mataram 800 pessoas durante a pandemia. Uma pesquisa na American Tropical Journal of Tropical Medicine and Hygiene prova que 5,7 mil pessoas deram entrada nos hospitais e pelo menos 800 morreram por acreditar em fake news que supostamente traziam métodos preventivos contra o coronavírus. Olá, meu nome é Manuel e hoje eu vou falar sobre a liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A liberdade de expressão é um dos mais caros valores da sociedade moderna, embora o mesmo tenha tido várias discussões sobre durante a ascensão do iluminismo e tenha se firmado como lei apenas na Revolução Francesa, que aconteceu no século XVIII. Ainda que em vários momentos esse direito fundamental tenha sido negado, seja por governos autoritários ou até mesmo ditadores, essa questão continua sendo um dilema que aflige a sociedade contemporânea. A liberdade é um direito fundamental dos brasileiros, segundo a Constituição de 1988. No artigo 5, ou no artigo 5º, que dispõe sobre as garantias e deveres individuais e coletivos, são considerados invioláveis os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em relação à liberdade de expressão, a Constituição garante a livre manifestação do pensamento e a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica
política e de comunicação, independente de censura ou licença, sendo também direito assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas o que é a liberdade de imprensa? Basicamente, a liberdade de imprensa é uma liberdade de expressão, só que jornalística. No ano de 1988, como eu disse anteriormente, uma nova Constituição foi criada e com ela os direitos em relação à informação, à liberdade e ao jornalismo foram assegurados. Entre eles são: nenhuma lei ou dispositivo pode vetar de qualquer forma a plena liberdade de informação jornalística. É vedada toda censura, seja de natureza política, ideológica ou artística. E é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo que tenha sofrido. Estão sujeitos à indenização por dano material, moral ou à imagem. O jornalismo deve atender à sociedade ao relatar, noticiar, informar, denunciar e detalhar tudo que pode ser de interesse público. A sua importância é imensurável, já que o povo necessita de informação, sem que elas sejam censuradas pelo governo. É necessário que os jornalistas tenham soberania investigativa, sendo o mais honesto possível em suas publicações. Portanto, esses profissionais devem ouvir o máximo de versões sobre o fato e ter o máximo de fontes necessárias. A conexão entre um sistema democrático e a existência de uma imprensa livre é clara e objetiva. Se não existe uma, não existe a outra. Uma democracia necessita de uma imprensa livre e de liberdade de expressão. Quando fatos ou opiniões contra o governo são vetadas ou anuladas, a democracia está morta. O princípio básico democrático é que todos têm o poder de escolha e de expressão. Um caso bem recente sobre a quebra da liberdade de expressão numa sociedade democrática é o dos guardiões do Crivella. Esses guardiões são pessoas que ficam patrulhando e atrapalhando a imprensa em lugares ou situações de interesse populacional. O problema óbvio de toda essa questão é a omissão de algumas informações ou informação que pode, de alguma forma, afetar negativamente Marcelo Crivella. Essa é a minha fala, muito obrigado por ouvir até aqui e até mais. Olá, bom dia. Meu nome é Rian Vasconcelos, sou da turma 1001 do Colégio Munilhense, sou do grupo 1 de Informação e Seu Uso e falo sobre a mídia e o pensamento crítico. Quando a questão é o pensamento crítico, o temos de dois lados, tanto da mídia que divulga uma determinada notícia e daquele que a recebe. No entanto, por que a mídia necessita de fazer utilizo de um pensamento crítico? A realidade é que a mídia não tem unicamente a função de expor acontecimentos, mas também de tentar compreendê-los. Um grande exemplo disso é quando os meios midiáticos decidem expor discursos políticos, pois neles ela não somente o expõe, mas também busca sempre entendê-lo. Tanto é que, se observarmos uma emissora de televisão expondo um discurso presidencial, veremos que muitas vezes o jornalista que o está divulgando busca sempre interpretar o discurso e apresentar a sua visão e o que se pode entender. Contudo, é normal que entendamos o porquê daquele que recebe uma notícia por parte de um meio midiático possuir um pensamento crítico, uma vez que este é quem buscará compreender o conteúdo apresentado pela mídia. Porém, isso é um fator importante para que possamos entender pontos negativos e positivos vindos por parte do pensamento crítico da mídia. Dentre os pontos positivos possíveis de se observar no pensamento crítico da mídia é que ela permite que seus espectadores, enquanto indivíduos com capacidades críticas, possam entender aquilo que está sendo exposto pela mídia, entender o papel que ela está exercendo e o seu pensamento, e de todos esses fatores tirar uma conclusão. Porém, mesmo sendo tão difícil encontrar pontos negativos no fato da mídia ter um pensamento crítico, a verdade é que há. Quando a mídia divulga um conteúdo onde a mesma apresenta um pensamento crítico sobre ele, a realidade é que nem todas as pessoas possuem uma concepção dialética e acabam exercendo um papel de leiga. Desta forma, estes indivíduos não compreendem aquilo que está sendo divulgado pela mídia e acabam exercendo o papel de leigas e divulgando aquilo que foi passado pela mídia de forma acrítica, isto é, informações sem fundamento algum que podem ser facilmente alteradas e que muitas vezes se tornam fake news. Tal ponto negativo
surge mais por parte do locutário do que pela própria mídia, pois seus lados da moeda dependem principalmente dele, uma vez que ele é o público-alvo. Bom, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Tenha um bom dia. Meu nome é João Miguel e hoje eu vou falar sobre a imparcialidade. Primeiramente, é possível ser imparcial? Sim, é possível ser imparcial, porém é muito difícil. Conforme o assunto que a pessoa está tentando lidar, quase ninguém consegue ser imparcial. Vamos ao conceito de imparcialidade. O conceito de imparcialidade é definido pelo caráter ou qualidade do que é imparcial. Ou seja, isso quer dizer que trata-se de uma pessoa que, em determinada situação, assume uma postura neutra. Como ter uma postura imparcial? Existem 4 fundamentos para ter uma postura imparcial. O primeiro é tenha ética, o segundo é tenha praticidade, o terceiro, invista na comunicação objetiva e o quarto, trabalhe o autoconhecimento. A importância da imparcialidade. Em uma liderança justa, outro momento que faz com que o líder tenha de ser imparcial é quando ele tem uma decisão a tomar. Independentemente qual seja o tipo de decisão que esse líder deve tomar, é sempre fundamental que esta seja tomada de maneira assertiva, levando em consideração os fatos ocorridos e não uma ou outra pessoa e seus anseios, já que a vontade ou desejo de uns, nem mesmo os do próprio líder, podem prevalecer sobre os demais. Existem outros fatores que tornam a imparcialidade essencial para todo e qualquer tipo de líder, como gerenciamento de conflitos, tomada assertiva de decisões, mediação de interesses e relações de respeito. A imparcialidade nos meios midiáticos. Mesmo sem a tal imparcialidade, o jornalismo continua sendo, com cada vez mais força em época de fake news, a melhor fonte de informação. Apesar da não isenção, jornalistas em geral cumprem o seu papel de ouvir os dois lados e dar o mesmo espaço para ambos. Já informações falsas, as visões deturpadas, as estatísticas pensadas e tudo mais que a gente vê um monte de vezes nas mídias sociais, não tem um dono e ninguém sabe quais são os reais interesses de quem produziu. Novamente, a seguinte pergunta: é possível ser imparcial? Mas se a gente usar a questão da ideia do significado da imparcialidade, ela é como se fosse a verdade para o historiador. O historiador busca a verdade, mas dificilmente ele chega na verdade. Ela existe, mas dificilmente você vai chegar, pois toda hora você está tendo atitudes políticas. Bom dia, meu nome é Heitor, eu sou do Eixum e eu vou falar sobre legalidade, limites legais e cerceamento da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como um dos direitos fundamentais, não é um direito absoluto. Isso significa que seu exercício está atrelado a outros deveres e, pode dizer assim, existem alguns limites para tal. Um dos principais limites são os direitos fundamentais. Sim, para a harmonia social, um direito não pode soterrar outro, apenas sobrepor-se com o intuito de reduzir os danos às pessoas atingidas. Nesse caso, 2 direitos fundamentais que devem ser levados em conta é o da dignidade humana, que é um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do Estado Democrático de Direito. E o direito fundamental da igualdade. A livre manifestação não tem passe livre quando essas outras esferas correm risco. Não se condena ninguém, civil ou criminalmente, por meras opiniões e visões de mundo ou por fazer humor. Condena-se pelo abuso da liberdade de expressão quando fere outros direitos fundamentais de outras pessoas que merecem igual proteção. Injúria, calúnia e difamação são crimes ilícitos civis, o que não pode se confundir com o exercício da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é atributo da natureza racional do indivíduo e é o direito de qualquer um manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade. Mas às vezes, as opiniões são inferiorizadas e censuradas por conta de hierarquia social
e desigualdade. É o caso de pessoas em situação de inferioridade social que dependem do Estado para a sobrevivência. A livre manifestação é cerceada não por lei, mas pelo medo de perderem seus direitos enquanto pessoas privilegiadas o exercem por não terem o que perder. O meu nome é Fernando e hoje eu vou falar sobre o coronavírus, a sua disseminação e as fake news. O coronavírus é uma doença que surgiu no ano de 2020. O mesmo gerou uma pandemia global. E isso fez com que diversas medidas sanitárias tivessem que ser reforçadas e leis fossem mais presentes ainda no cotidiano das pessoas. Aqui na tela, nos slides, há algumas leis das quais foram aprovadas para serem constantes, ou seja, estarem mais presentes na vida da sociedade. Dentre elas, o lockdown, que é o isolamento social, que iniciou-se no próprio ano de 2020, ano do vírus, e algumas leis que foram severamente aplicadas, que estão sendo severamente aplicadas. As doenças estão aqui na tela agora. E eu vou falar sobre as desigualdades sociais. As desigualdades sociais na pandemia se refletem principalmente na qualidade da vida do indivíduo, ou seja, seu status socioeconômico. Então, o principal grupo de risco são pessoas que não possuem trabalho com alta renda, pessoas das comunidades e pessoas que não possuem ou emprego ou renda fixa, que são o caso dos trabalhadores não registrados e também de indivíduos sem teto e dos próprios descendentes indígenas que gostam de ficar nas suas terras. Entretanto, além de ter que lutar contra essa pandemia, a seu próprio modo de vida e respeitando sua própria cultura, tem que enfrentar outros tipos de perigo que seriam os garimpeiros. Essa quantidade de fatores fez com que a pandemia fosse uma situação totalmente desfavorável para esse tipo de população, essa parte da população, já que eles têm muito a perder. As fake news ou são notícias criadas por brincadeira, ou são notícias desatualizadas, ou notícias que tendem a desatualizar o indivíduo e confundi-lo com a realidade. As fake news são notícias que atualmente na área digital se desenvolveram de uma maneira alarmante. Isso fez com que tivessem que tomar diversas medidas para conseguirem filtrar as informações e adquirir as verdadeiras ao invés das falsas. Esse tipo de informação é essencial em épocas de crise, como a atual. Atualmente no slide estão alguns exemplos das fake news. E aqui no final possuímos a produção do trabalho, todos os integrantes do grupo e as referências. Bom, muito obrigado, isso foi por tudo.